com esse louvor animado, que já nos introduz e nos abençoa neste culto, no primeiro culto de 2020, nós queremos saudar a cada um de vocês. Que a paz e a graça de Deus esteja com vocês, que vocês possam realmente estar aqui com o coração aberto, com o coração sedento de ouvir e entender da palavra de Deus. Saúdo a cada um de vocês que escolheu o primeiro domingo de 2020 para estar na casa de Deus. Iniciamos um novo ano, iniciamos uma nova etapa, iniciamos um novo desejo, iniciamos novos sonhos, iniciamos novos projetos e tudo isso precisa ser colocado nas mãos de Deus. E nada melhor do que estar com Deus, estar seguro nessa nau, nesse cabo, nesse Deus que está presente e que nos auxilia a superar todos os momentos, muitas vezes, difíceis da nossa vida. Então, que você possa se sentir bem-vindo nessa noite aqui na casa de Deus. A você que vem todo domingo e ocupa seu lugar, e também a você que nos visita nesse domingo. Que Deus possa realmente falar. Abra o seu coração, abra a sua mente e deixe Deus falar nessa noite. Nós somos apenas instrumentos de Deus, nas mãos de Deus. Se nós falarmos o que nós pensamos, ou o que vem da nossa boca, não vai produzir nada na vida de vocês. Mas é Deus que precisa falar. E por isso é um peso, é uma responsabilidade grande cada um que chega aqui na frente do altar de Deus e traz essa mensagem aqui para vocês. Precisa ser inspirado por Deus, para que ela realmente possa produzir frutos na vida de cada um de vocês. Ao iniciarmos o ano de 2020, nós também pensamos o que nós poderíamos usar como tema para as nossas saudações. Vocês sabem que a gente tem usado vários textos bíblicos que dominicalmente a gente tem tratado aqui com vocês, né, de forma bem breve, uma mensagem breve já no início, que também já nos traz o alimento espiritual para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Pensando e olhando um pouquinho para o ano de 2020, surgiu a ideia, a inspiração de Deus, de nós tratarmos as bem-aventuranças. É um texto bem conhecido, todos vocês já devem ter lido ou já devem ter ouvido falar dele. Ele está em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. São as bem-aventuranças que Jesus falou aos seus discípulos e a todos aqueles que o acompanharam até o monte, onde Jesus então ensinou ao povo. E nós então agora nesse ano de 2020, aí por alguns domingos, né, vamos estar tratando sobre as bem-aventuranças então como saudação inicial em nossos cultos. Que nós possamos também, olhando para cada uma dessas bem-aventuranças, entender um pouquinho melhor o que Jesus quis dizer com elas. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a olhar com a gente, com quem vai estar falando aqui, fazendo a saudação, cada uma dessas bem-aventuranças vão se tocar, puxa, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha entendido as bem-aventuranças. Né? Muitas vezes a gente lê elas por cima e lê lá elas e não consegue entender. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas bem-aventuranças. E como hoje é o primeiro domingo, eu gostaria de ler todo o texto para que vocês possam também se inteirar de todas as bem-aventuranças que Jesus ensinou. Quem quiser acompanhar em sua Bíblia, está em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Eu também vou estar projetando aqui na tela. Mas antes de nós entendermos o que são, ou lermos as bem-aventuranças, né, eu gostaria de trazer alguns significados. O que significa ser bem-aventurado, antes da gente ler e querer entender elas. Algumas Bíblias já mudaram a tradução, já tem o significado diferente, mas é bom para que a gente possa entender. Bem-aventurado também significa feliz, próspero, abençoado,
bendito, bem-afortunado e venturoso. Então, quando nós falamos ou vamos ler bem-aventurado, você pode estar mudando por alguma dessas palavras que tem o mesmo significado da palavra bem-aventurança. E algumas Bíblias já diz feliz, né? Feliz é o homem. Então, que realmente nós possamos entender e aprender tudo isso. E quando nós falamos das bem-aventuranças, outra peculiaridade que muitas vezes a gente não se concentra e não conhece, é que ela está dividida, né, em duas partes. Em cada uma das bem-aventuranças nós temos uma condição, e caso essa condição seja suprida, nós vamos ter um resultado. Ou seja, se você fizer isso, feliz é o homem que fizer isso. Qual vai ser o resultado se ele fizer isso? Então Jesus não simplesmente jogou no ar, vocês têm que fazer isso. Não, ele diz, se vocês fizerem isso, vocês receberão algo. Eu achei interessante algo que o Isaí compartilhou e que está na internet também, é um quadro que diz exatamente isso. Quais são as nossas ações humanas que terão uma recompensa divina? Aí nós temos todas as bem-aventuranças, né, que a primeira que nós vamos falar hoje é bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, os pobres de espírito, qual será a recompensa? Será o reino dos céus. E assim por diante, nós vamos estar tratando sobre todas elas. Cada domingo a gente vai estar falando sobre uma delas. A primeira que nós vamos falar hoje, então, é bem-aventurado os pobres de espírito. Mas antes disso, vamos ler todo o texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então essas são as bem-aventuranças ensinadas por Jesus aos seus discípulos e todos os que seguiram ele até o monte. Na noite de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quantos de vocês entendem esse versículo aqui quando lê ele literalmente? Bem-aventurados os pobres em espírito. De repente, quando nós lemos isso, nós pensamos assim, puxa, quem é esse pobre de espírito que vai herdar o reino dos céus? Pode ser uma dúvida que nós temos. Eu tenho que me desfazer de tudo, eu tenho que ser, não sei a palavra que eu poderia utilizar, de repente dizer, eu teria que ser um retardado espiritual para herdar o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito não significa rejeitar toda a riqueza, nem viver na miséria. Ou seja, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quis dizer que tem que ser pobre, que você tem que se desfazer de todas as coisas que você tem e precisa viver em miséria. Não, não é isso. Ser pobre de espírito não significa ser odiado, nem desprezar o que você é.
Ou seja, quando nós falamos de ser pobre de espírito, não é aquele que, eu tenho que ser odiado por todos porque eu sou de Deus, ou eu não tenho que gostar de mim, eu tenho que me odiar. Ser pobre de espírito não significa ser atrasado intelectualmente. Então, isso é não ser pobre de espírito. Ou seja, muitas vezes nós vemos pessoas que não buscam a Deus, não vão à igreja, eles se entendem como alguém que já possui um conhecimento absoluto da palavra de Deus, já sabe de todo o conhecimento que precisa ter. Eu não preciso mais buscar a Deus. Esse é um rico, e não um pobre, né? E aí sim, esse muitas vezes ficará fora do reino dos céus. Ser pobre de espírito significa ser humilde e reconhecer sua dependência total de Deus. Isso é ser pobre de espírito. É você entender que você é um pecador nato. Você é um pecador que precisa diariamente da ajuda de Deus. No momento em que você entender que você está perfeito diante de Deus, você caiu, você não precisa mais de Deus, você é autossuficiente. E aí você não vai herdar o reino dos céus, porque você não tem mais a dependência de Deus. Você não precisa mais de Deus, você é autossuficiente. Quem vai herdar o reino dos céus é quem é humilde, quem reconhece que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aquele que reconhece que é um pecador, é aquele que reconhece que precisa diariamente do perdão de Deus para os seus pecados. Esse sim é um pobre de espírito. É reconhecer as suas próprias falhas e a necessidade de buscar a Deus. Já falei nisso. É reconhecer que você é pecador, que você falha, que você precisa de novo do perdão de Deus, você precisa de novo se reconciliar com Deus, você precisa de novo vir na igreja para aprender da palavra de Deus, você precisa de novo se colocar de joelhos em casa, orar e falar com Deus, você precisa de novo ler a palavra de Deus, para que seja o alimento espiritual na sua vida. Ser pobre de espírito significa entender que tudo que você alcança vem de Deus e depende inteiramente dele. Isso é ser pobre de espírito. É você reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Você pode ser rico, você pode ter muitos bens, mas se você for pobre de espírito e reconhecer que tudo que você tem, que você conquistou, que possui, veio de Deus, é bênção de Deus, aí sim, nós somos herdeiros do reino dos céus. Que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos capacite a sermos pobres de espírito. De repente a gente pensa, quando a gente fala de pobre, né, é uma palavra difícil muitas vezes, é alguém miserável, alguém que está passando por dificuldades. Mas quando nós olhamos para Deus, sendo pobres de espírito, é que nós vamos longe, que nós vamos herdar uma grande fortuna, que é o reino dos céus. É estar ao lado de Deus, andar nas ruas de ouro, estar na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos capacite, que ninguém aqui seja rico de espírito, mas sim pobre de espírito, porque precisa das bênçãos de Deus. Vamos nos colocar de pé e orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, quando nós nessa manhã pudemos acordar, pudemos sair da nossa cama, pudemos ter nosso alimento, pudemos ter o nosso tempo de descanso com família, ou talvez com amigos, ou talvez também sozinhos, e é onde nós podemos também nos preparar ao final desse dia para estarmos na Tua casa. São tantas as bênçãos, são tantos os milagres, são tantas, Senhor, as coisas boas
que Tu tens preparado para nós. Mas nós, Senhor, precisamos acreditar, precisamos confiar e precisamos buscar tudo isso que Tu tens preparado para cada um de nós. Por isso, Senhor, nós queremos clamar nessa noite que a Tua presença esteja em nosso meio. Que Tu estejas aqui, Senhor, e tudo que nós fizermos, cada música, cada palavra que será trazida aqui, que elas possam ser inspiradas por Ti e possam tocar corações. E que se caso algum irmão está aqui nesse culto, nessa noite, e está com peso no coração, com uma dificuldade, possa sentir, Senhor, que Tu estás preparado para suprir essa necessidade, que Tu estás pronto a agir. E ajude-nos, Senhor, para que nós possamos ser em nossa vida toda pobres de espírito. Que nós possamos entender, Senhor, que nós precisamos ter dependência total de Ti. Que nós precisamos a todo instante saber, Senhor, que se as Tuas portas do céu estiverem fechadas para nós, nós não somos nada. Mas se nós, Senhor, olharmos para o céu, estendermos a nossa mão e colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, Tu estarás pronto a nos atender, abençoar e auxiliar. Por isso, Senhor, entrego a vida de cada um que veio aqui nessa noite, que possa realmente abrir o seu coração e entender totalmente, dependendo dessa dependência de Ti. Isso peço e agradeço em Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Podem sentar? Convido